Colossenses capítulo 2, verso 13 ao 15. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus. Feche aí sua Bíblia, mas não feche o seu coração e nem tire a sua atenção, porque Deus, a presença de Deus está na sua voz. Quando Ele fala, Ele se manifesta. Aleluia. Então, você deve abrir o seu coração para entender o que Deus quer falar com você. Esse é um dos textos que revelam algo extraordinário da parte do Evangelho e do que o Senhor Jesus fez por nós. Muitos cristãos têm pouco entendimento da obra redentora de Cristo. E muitas coisas erradas as pessoas têm acolhido como verdade na sua vida, porque muitas delas têm aparência de coisa bonita, têm aparência de coisa santa, mas não têm fundamento verdadeiro. Toda a nossa dependência cristã deve estar exclusivamente no que Cristo fez por nós. Amém? O que Jesus fez por você é suficiente para qualquer coisa na sua vida. Mas nós herdamos uma religiosidade muito grande. A maioria de nós veio de um sistema religioso, onde nós adorávamos um Deus falso, onde nós cultuávamos e críamos em ensinos errados. Então muitos de nós aprendemos a vida toda que nós tínhamos que ser castigados para pagar pelos nossos pecados. Por isso, muito provavelmente você aprendeu a pagar promessas a alguém, subir escadarias de joelho, caminhar a pé até determinado lugar sagrado, fazer grandes sacrifícios, votos de pobreza. A religião nos ensinou que quanto mais miserável e pobre você for, mais feliz você vai ser no céu. Quanto mais sofrer nessa vida, mais você agrada a Deus. Porque as pessoas acham que o sofrimento faz de você uma pessoa transformada ou melhor. O que te torna uma pessoa transformada não é o que você sofre, é o que Jesus sofreu. Aleluia. É o que Jesus sofreu. E as pessoas, quando pecam, quando erram, elas confundem a consequência do seu pecado com o pagamento do seu pecado. Então a pessoa comete um pecado e ela começa a colher as consequências, porque toda decisão traz consequências, seja boa ou seja ruim. Se você estudar, se dedicar, fazer um curso, uma faculdade, e você for alguém dedicado, isso traz consequências boas para a sua vida. Você vai ter um bom emprego, vai ter um bom trabalho, vai ter uma boa referência, as portas vão se abrir na sua vida. Se você não estudar, não fizer nada e for um preguiçoso, você também vai ter consequências, só que elas não serão boas. Mas isso não é pagamento pelo teu erro, é só consequência. Porque não existe homem na terra que pague pelos seus pecados. Jesus pagou pelos teus pecados. Então a religião ensinou você a pagar pelos teus pecados. É por isso, por exemplo, que ensinam em muitos lugares que uma doença no teu corpo é para você pagar pelos teus pecados.
Você já viu esse ditado que diz: mas eu só posso estar pagando pelos meus pecados? Misericórdia, pastor. Né? Outros dias eu joguei pedra na cruz. Não existe ser humano que pague pelos seus pecados. Jesus pagou pelos teus pecados. Aleluia. Jesus pagou pelos teus pecados. Você não tem que pagar nada. Mesmo quando você peca e você erra, você não está pagando. E as pessoas acham que elas sofrendo, elas vão pagar pelos seus pecados. Então elas pecam e elas começam a sofrer. E elas sofrem e sofrem e sofrem. Depois de um tempo de sofrimento, elas dizem: Senhor, agora eu estou perdoado, né? Veja só o quanto eu sofri. Isso não faz diferença nenhuma com relação ao teu pecado. Porque o que trouxe perdão para você foi o sofrimento de Jesus, não o teu. Outras pessoas acreditam que por fazerem mais boas obras do que más obras, estão justificadas diante de Deus. Não, eu errei, pastor, eu realmente roubei, eu realmente peguei o dinheiro que não podia. Mas veja bem, eu ajudo os pobres. Eu dou oferta na igreja. Eu sou um bom marido. Eu sou um bom pai de família. Então as minhas boas obras são mais do que as minhas más obras. Então eu tenho crédito com Deus. Não tem nada. E assim são vários e vários pensamentos e entendimentos que as pessoas têm, completamente fora do Evangelho. As pessoas dependem dos seus próprios esforços. Então alguém comete um erro e para justificar faz uma coisa boa. Na religião é assim. Você vive uma semana inteira aprontando, fazendo tudo que não presta. Aí no domingo você vai se confessar. E aí você confessa tudo que você fez. E você sai dali: já fiz a minha parte. Agora dá licença que eu vou para o bar encher a cara. Já fiz a minha parte, eu fui no culto. Agora dá licença que eu vou dar na cara da mulher. Já fui no culto glorificar a Deus esse domingo. Agora dá licença que eu vou continuar roubando. Se você faz isso e pensa isso e vive isso, você não está no Evangelho, nunca teve. A nossa dependência é do que Cristo fez, não do que eu faço, ou do que eu deixo de fazer. Eu só posso entrar diante de Deus e pedir perdão confiando no que Jesus fez. Você não pode entrar diante de Deus e dizer: Deus me perdoa porque eu fiz coisas boas. As tuas coisas boas não valem nada. Não valem nada. Deus me perdoa porque Jesus morreu por mim. Deus me perdoa e tem misericórdia. Por quê? Porque o Senhor Jesus morreu por mim. Deus me perdoa, por quê? Porque eu dou dízimo. Porque eu não roubo, não mato, não fumo, não bebo. Aí Deus dá uma olhada e usa a linguagem de hoje. E o Kiko. Isso é religião, irmão. A palavra de Deus só opera com base no que Cristo fez. Não com base no que você pensa, no que você acredita, nas crenças ou nas tradições dos homens. Então você acha que para conquistar milagre de Deus você tem que pagar a penitência. Isso não é bíblico. Não, eu tenho que sofrer um pouquinho. Eu tenho que de alguma forma comprar o milagre. Eu tenho que sofrer um pouquinho.
É por causa disso que você não recebe. Porque você sai de Cristo. Você deixa de depender de Jesus. Você pode passar nessa vida, meu irmão, 10 anos sem cometer pecado. Glória a Deus. Isso não te fará mais merecedor de milagre do que aquele que peca. Então qual é a diferença, pastor? A diferença é que aquele que não vive no pecado aprende a crer nisso muito mais cedo do que o outro que vive. Porque os nossos pecados não mudam a palavra de Deus. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: o teu pecado não muda a palavra de Deus. Agora diga para ela de novo: o teu pecado muda você. E para pior. Sempre para pior. Os nossos pecados mudam o nosso coração para pior. Por isso a gente para de crer, por isso a gente desiste, por isso a gente desanima, por causa do pecado. O pecado muda você a tal ponto que te transforma no filho do diabo. E a santificação, a santidade, muda você a tal ponto que te transforma num filho de Deus. Agora o pecado não muda o que Cristo fez por você. Andar em santidade só te faz receber isso com muito mais facilidade, muito mais antes, muito mais cedo, do que se você viver no erro. Por isso as pessoas que vivem na prática do pecado, elas foram tão mudadas, que elas não se arrependem mais hoje. Elas estão tão cegas, que elas não conseguem mais se arrepender do que fazem. E elas acham que está tudo certo com Deus, mas não está tudo certo. Porque o que as pessoas não percebem é que o pecado muda elas. Então elas pecam e fogem de Deus, como se Deus tivesse mudado por causa do teu erro. Não, quem está mudando é você. Agora, nós precisamos crer, entender e depender unicamente do que Cristo fez. E esse texto diz que quando nós estávamos mortos dos nossos pecados, Deus nos deu vida com Cristo. E Ele perdoou todas as nossas transgressões. E Ele cancelou a escrita de dívida que era contra nós. Você tinha uma dívida com Deus. Eu já vi muita gente ensinando esse texto de uma maneira completamente errada. A primeira coisa errada que as pessoas ensinam é que você tinha uma dívida com o diabo. Por que eu tenho dívida com o diabo? Porque você pecou. Deixa eu te fazer uma pergunta: você pecou contra o diabo ou contra Deus? Contra quem? Deus. Contra Deus. Então a tua dívida não era com o diabo, nunca foi. Tua dívida era com Deus. Então outra coisa que as pessoas dizem: o diabo tem uma lista com os teus pecados na mão dele. E diante de Deus ele te acusa dia e noite dos teus pecados. Não! Não tem lista com o diabo coisa nenhuma. O texto diz: cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. E cancelou a escrita de dívida, versículo 14, que consistia em ordenanças. A dívida que nós tínhamos era as ordenanças, as leis de Deus. Nada a ver, irmão, com lista de pecado. Quando nós quebramos a lei de Deus, nós geramos uma dívida com Deus.
Quando nós quebramos a lei de Deus, geramos uma dívida com Deus. Quando quebramos a lei de Deus, geramos uma dívida com Deus. Você nunca deveu nada para o diabo. Você tem uma dívida ou tinha uma dívida com Deus. Agora, o Senhor Jesus morreu justamente para quitar essa dívida. O Senhor Jesus nunca cometeu pecado. Isso significa que Ele nunca transgrediu a lei de Deus. Tudo que Deus pediu para Ele, Ele fez. Tudo que Deus mandou, Ele fez. Tudo que Deus disse, Ele cumpriu. Ele não pecou. E Ele cancelou a dívida que nós tínhamos com Deus. E é isso que Paulo está dizendo, o escrito de dívida que era contrário a nós, e que consistia em ordenanças, foi cancelado, foi rasgado, foi apagado. Não existe mais. Não há mais dívida entre você e Deus. Não há mais dívida entre você e Deus. Antes, quando você clamava e falava Deus, havia uma dívida. Ou quando você, na religião, você diz, em nome de Jesus, seja curado. É olhado para você, Deus olha para você e diz, você tem uma dívida comigo. Eu não vou cumprir a tua palavra. Ou quando você clama, chora e ora na religião, tem uma dívida. Então o que você faz dentro da religião não tem valor nenhum. Porque isso é uma dívida com Deus. A nossa dívida era a transgressão da lei. A lei diz, não minta. Você mentiu? Está em dívida. Tudo o que a lei dizia, os homens não faziam, gerava uma dívida com Deus. E essa dívida era impagável. Então o Senhor Jesus vem. E a palavra de Deus diz que na cruz é encravado. Esse escrito de dívida é removido. Ele é cancelado. Imagine comigo, alguém chega para você hoje e diz, é o seguinte, passa para mim aí todas as tuas dívidas, tudo que você tem para pagar, seja o que esteja atrasado, seja o que está para vencer, tudo que for dívida na tua vida, me passa aqui, eu vou pagar tudo para você. Oh, aleluia! Pensa no alívio, irmão. Pensa no peso que sairia. Pense na sensação que você teria se alguém chegasse para você e dissesse o seguinte, a partir de hoje, tudo que você deve, pode me passar o valor que eu vou pagar tudo. Aí o teu salário no final do mês chega inteirinho. O que eu vou fazer com ele? Aleluia! Vou pagar todas as tuas dívidas. Tem o mês que vem, tem luz, água, vou pagar. Pense numa coisa boa, irmão. Deus cancelou a dívida que você tinha com Ele. Então você precisa andar em paz com Deus. Isaías capítulo 53 diz, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Jesus. Ele foi castigado no nosso lugar para que nós tivéssemos paz com Deus. Toda a dívida que tínhamos foi paga, foi cancelada, não existe mais.
Você não deve nada para Deus. Você não deve nada a Deus. Deus não está te cobrando nada. Mas ao invés das pessoas receberem isso com alegria, ao invés dos cristãos andarem em paz com Deus, o que nós encontramos são cristãos carregados de pesos e fardos e condenações e angústias, depressões, tristezas, desesperos, ansiedades, apavorados. Como se estivesse em dívida, em dívida, em dívida, em dívida. As pessoas andam carregadas de condenação, porque um relacionamento não deu certo, porque a fé não funcionou, porque eu errei a direção. A sua dívida não existe. Diante de Deus, nada mudou para Ele. Ele continua sendo o teu Pai. Correção não é condenação. Correção é amor. Quando Deus te chama a atenção, quando Deus diz, pare de pecar porque você vai para o inferno, Ele não está pondo peso sobre você, Ele está amando você. Mas nós fomos tão enganados pela religião, que nós recebemos a correção de Deus como algo ruim, não como algo bom. Mas a palavra de Deus diz que Deus corrige o filho que ama. Se a palavra está falando com você e te corrigindo, é porque Ele te ama. Se a palavra de Deus está batendo em você, é porque Ele te ama. Mas as pessoas saem com fardos, meu Deus, realmente eu não valo nada, eu não presto para nada, eu sou uma desgraça, eu vou desistir de tudo. Não há dívida com Deus. A dívida da lei foi paga por Jesus. Ele encravou na cruz, Ele resolveu esse negócio de uma vez por todas. Então, você precisa andar em paz com Deus. Você precisa andar em paz com Deus. Gente, as pessoas vêm, será que Deus vai me aceitar, pastor? Não, não vai te aceitar. Pelo amor de Deus, como é que Deus não vai te aceitar, irmão? Será que Deus pode me perdoar? Deixa eu ver, porque esse pecado aí realmente é muito grave. Eu acho que para isso aí não tem jeito. Deus não está te cobrando nada. A única coisa que você precisa é confiar no que Jesus fez. Jesus pagou de uma vez por todas. De uma vez por todas e para sempre. A tua dívida está quitada diante de Deus. Mas nós temos uma tendência de querer dar uma força para Deus. Não, eu sei que Deus me perdoou, mas eu vou ficar uma semana me culpando, porque daí Deus vai ter misericórdia de mim. Religioso. Não, pastor, eu creio que Deus me perdoou, mas essa semana eu vou passar chorando, porque daí Deus vai ver e vai ter pena de mim. Quem sabe Ele restaura o meu chamado. Religioso. Você não crê coisa nenhuma no perdão de Deus. Outro sinal claro de que você não crê na obra de Cristo: você tem medo do diabo.
Você tem medo do Satanás. Ai, pastor, aí eu pequei, agora o diabo vai acabar comigo. Vai mesmo, você acredita nisso? Deus foi o primeiro a saber que você pecou. E você pecou contra Ele. E se Ele quisesse, tinha mandado um raio e fritado na hora. Mas se Ele não fez, então tem chance para você. Gente, você não pecou contra o diabo. Aí manifesta um demônio. Você vai expulsar o demônio, diz: quem que você pensa que é? Você acha que eu não sei o que você fez? Aleluia. E daí você já começa: ai meu Deus. O que você tem a ver com isso, Satanás? Se eu fiz, eu resolvo com Deus. Você cala a boca e vaza daí. Ele diz: removeu o escrito de dívida, e tendo despojados os poderes e as autoridades, versículo 15, fez deles um espetáculo público, triunfando deles na cruz. Jesus Cristo triunfou sobre Satanás, os demônios, principados e potestades na cruz. Triunfou, venceu, destruiu, tirou toda a força. Mas os crentes não acreditam nisso. Eles acreditam em mitologia gospel. Sabe o que é a mitologia gospel? É o ensino que tem por aí de guerra espiritual. Guerra espiritual. Antes de nós sairmos, temos que repreender o cabeça da cidade. O cabeça da cidade é Jesus. Não, temos que descobrir qual o demônio que manda aqui na vila. Ele destruiu o poder de principados e potestades na cruz. A falta de autoridade da igreja, porque não creem no evangelho como ele é, creem um monte de bobagem, creem num monte de história. Não, pastor, porque vai vir aí o ex-bruxo que vai contar o segredo dos demônios. Vai assustar outro, rapaz. Eu quero saber segredo de demônio, eu quero saber o segredo do evangelho. O segredo do reino das trevas. E tem gente que gosta desse negócio. Se eu souber o segredo do evangelho, não tem reino das trevas. As pessoas gostam de sofrer, de contar um monte de história. Ah, meu irmão, olha a dificuldade que Jesus tinha de lidar com o demônio. Manifestava e dizia: sai daí. Olha, é o seguinte, ó, Jesus saindo para evangelizar. É o seguinte, hein? Pedro, Tiago, João, reúne os outros aí e fica na intercessão, porque hoje o bicho vai pegar. O que vai acontecer, Jesus? Não, tem um piá endemoniado aí que ninguém tira o demônio dele. O que é o problema aí? Não, o demônio pega ele, então sai fora. Seguinte, discipularada, embarca aí, vamos lá para Gadara. Não, Senhor, Gadara não, porque tem um endemoniado lá. Misericórdia. No que você crê? Onde está a tua dependência? No que Cristo fez? Ou nas histórias, na religião, na tradição dos homens? Não, irmão. Se você depender de Cristo, nada impede as coisas na sua vida. Nada.
Nada impede as coisas de Deus na sua vida. E ele diz: Jesus triunfou sobre os principados e potestades. Agora, o que ele está ensinando aqui é algo de uma profundidade muito grande. Você sabe o que é que alimenta essas principados e potestades? É a dívida que você acha que tem. Sabe qual é a comida de Satanás? O medo que você tem dele. Sabe o que alimenta os demônios? É a culpa que você carrega. É a condenação que você acha que tem. É esse monte de emoções e sentimentos completamente fora do Evangelho. O que alimenta o poder de principados e potestades é a tradição religiosa. É quando você acredita que tem que pagar pelos teus pecados. E é isso que Paulo está dizendo. Quando ele cancelou a dívida, acabou o poder do diabo. Porque era disso que ele se aproveitava. Da dívida que você tinha, da culpa que você tinha, do medo que você tinha, da condenação que você tinha. Era disso que ele se aproveitava. Satanás age no engano. Então, quando você para de depender de Cristo, ele começa a atormentar a sua vida. Quando você fica carregando a condenação pelos erros que você cometeu no teu passado, quando você fica preso nas coisas antigas na sua vida, é isso que dá de comer esse miserável. Porque se você comer só da fé, não há nada que ele possa fazer. Vá comigo lá para Gênesis. Eu vou te mostrar isso. Você tem que acreditar, irmão. Olha aí, ó. Gênesis capítulo 3. Versículo 14. Gênesis 3,14 diz: Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. O Senhor Deus usa a serpente como uma figura do diabo, porque foi na serpente que o diabo entrou. E ele diz: maldita é você. Aí as pessoas ficam achando que Deus está falando com a cobra. Deus está falando com Eva, Deus está falando com Adão, e daí Deus vai falar com a cobra. Foi a cobra que enganou Eva? Não, foi o diabo. Ele está falando com o diabo. E diz: Deus disse a Satanás: maldito é você. Maldição de Deus pega. Sai azar, pastor. Maldita é você. E qual foi a maldição que Deus declarou sobre o diabo? Pó comerás todos os dias. Cobra come poeira, come terra. Não é da cobra que ele está falando. Pó comerás todos os dias. O que Deus está falando? Do que você é feito? Do pó da terra. O que Deus está dizendo é que o diabo vai se alimentar das obras que os homens oferecerem para ele comer. O teu limite de operação, Satanás,
Porque o homem te entregou autoridade. O teu limite é ter a força que os homens derem para você. Se os homens te matarem de fome, você não pode fazer nada contra eles. Mas se eles derem você de comer, então você tem força contra eles. Quem está me entendendo? O diabo tem a autoridade que você dá para ele. Mas ele engana você, irmão. Como o diabo engana as pessoas. Ele vem e diz: vou acabar com você. Aí você começa a se apavorar. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, misericórdia. Pronto. Dá de comer pro bicho. Vai dando de comer para ele. Ele vem e diz: Deus te rejeitou. Você não tem vergonha, não? O que você está indo fazer na igreja? Some daí. Você não vale nada. Você é um sem vergonha. Olha o que você fez. Suma daí. Você não é digno. Não tem jeito para você. Não tem jeito para você. E as pessoas vão dando ouvidos, vão dando de comer. Ele come o que você dá para ele. Se você não der nada para ele, ele morre de fome. Ele não pode fazer nada na sua vida. Quando o Senhor Jesus estava para ser entregue e se entregar pelos nossos pecados, ele disse assim para os seus discípulos: vem aí o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Nada tem em mim. Aleluia. Tinha nada. Os principados e as potestades, o diabo, eles se alimentam da mentira que você acredita. Se alimentam da culpa que você traz pelo teu passado. E você se acusa, se condena. Você precisa nessa noite romper com todas as coisas do teu passado. E há pessoas aqui presas no seu passado, porque não tem certeza se Deus perdoou ou não, mas em nome de Jesus, Deus manda te dizer que Ele te perdoou. E Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra, porque você precisava dela. Então para de aceitar a acusação do diabo nos teus ouvidos. Não interessa o que você fez. Só interessa uma coisa: se a partir de hoje você está disposto a fazer diferente. Hoje, se você dizer: Senhor, me perdoa, eu não quero mais ser assim. Eu me arrependo, Senhor, diante do Senhor, eu arranco essa desgraça da minha vida. Tira esse negócio da minha mente. É a única coisa que importa, porque no que Cristo fez, há poder suficiente para te transformar. Então a religiosidade, acreditar nessas bobagens, acreditar que você fazendo boas coisas vai te justificar do pecado, acreditar que você sofrendo demais vai te fazer uma pessoa boa a tal ponto que Deus vai te aceitar. Sabe que tipo de doutrina que é essa? Espírita. Doutrina do aperfeiçoamento. Você morre, reencarna de novo para se aperfeiçoar por meio da vida que você está levando agora. Então aquele que está doente está passando por purificação. Aí ele morre, reencarna, passa de novo por purificação. Isso é doutrina de demônio! E crentes acreditam nisso. Não, o câncer está aqui para me tornar uma pessoa melhor. Então por que está indo no médico? Se foi Deus que botou o câncer, por que você está indo no médico? Não vai adiantar.
doutrina de demônios, e as pessoas engolem tudo como verdade. Cristo venceu esse negócio. Cristo pagou um preço altíssimo para você não sofrer mais, porque você nunca, jamais pagará pelos teus pecados. Os teus pecados são impagáveis, só Jesus pode pagar por eles. Então você não vai ser melhor doente. Só o Evangelho te muda. Esse tipo de pensamento é comida de diabo. Por isso que morrem. Comida de Satanás é tudo que está fora do que Cristo fez por você. Deus o amaldiçoou e disse: pó comerás. Se os homens te derem de comer, muito bem, senão você não pode fazer nada contra eles. Mas você é filho de Deus. Você é lavado no sangue de Jesus. Você tem a palavra de Deus. Você tem a fé. Então Ele não pode nada contra você. Então não aceite mais acusação, condenação e essas coisas sobre a sua vida. Pastor, mas no passado eu fui rejeitado, fui abusado. Mas hoje você foi aceito por Deus. Todos nós vivíamos nos nossos pecados. Todos enfrentamos situações terríveis, cometemos atos terríveis. Mas foi o mesmo sangue que nos perdoou. Abra mais um texto comigo, último, antes de orarmos por você. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Aleluia! Jesus destruiu toda a dívida de pecado. Não há mais nada que Ele esteja cobrando de você. Sempre que Deus vem te visitar, não é para te cobrar, é para te libertar, é para te limpar, para te abençoar. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Aleluia, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da sua ou da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Não foi com coisas corruptíveis e coisas do mundo que Deus te resgatou da sua vã maneira de viver, que você herdou dos teus pais, dos teus antepassados. Ele te resgatou das tradições religiosas que você herdou dos teus antepassados. Ele te libertou de tudo isso. Ele te tirou dessa tradição religiosa, dessa inútil maneira de viver para Deus que os teus pais transmitiram para você. Ele te resgatou dessa vã maneira de servi-lo. Não foi com dinheiro vazio, insignificante desse mundo. Foi pelo sangue de Jesus. O sangue de um homem que jamais pecou. Custou muito caro esse sangue. Custou muito alto o que Jesus fez por você, para que você agora viva debaixo desse jugo miserável.
Foi na cruz que Ele encravou essa dívida, rasgou tudo que você devia para Deus e declarou: estão perdoados todos os teus pecados. Você não deve mais nada para os céus. E a segunda coisa que Ele declara é que não há mais direito algum sobre Satanás de cobrar de você qualquer coisa que seja. Creia no Evangelho. Creia no que Cristo fez por você. Creia no poder do perdão de Deus. Se Deus disse que te perdoou, não interessa o que as pessoas dizem, não interessa o que o diabo diz, só importa o que o Senhor diz a teu respeito. Ele te perdoou, e foi pelo poderoso sangue de Jesus. Então toda a tradição religiosa na sua vida tem que ser destruída e arrancada da sua vida. Nessa noite o sangue de Jesus vai passar sobre você para arrancar toda a tradição miserável, toda a condenação, todo o jugo, todo o fardo. Não importa como você chegou até aqui, não interessa o teu histórico, não interessa o teu passado, não interessa o teu currículo. Se você abrir o teu coração diante de Deus, hoje começa uma nova história na sua vida. Não importa. Não importa. Não existe nada que chegue aos pés do que Ele fez por você. Nenhum pecado escapou do sangue dele. Volte a depender do sacrifício de Jesus. Volte a depender da obra de Cristo por você. Pare de andar por religião. Fique em pé.